Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender como criar essa calculadora de porcentagem. Então você vem aqui, digita um valor, depois o valor da porcentagem que você quer descobrir e manda calcular, que o programa informa para você quanto que é o valor dessa porcentagem e a soma do valor mais a porcentagem. Você também vai aprender a criar um botão para limpar os campos, ok? Então fica comigo, pessoal, até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom, pessoal, então a gente vai começar criando o nosso documento HTML. Então, HTML, tab, para gerar um documento HTML. Aqui no título do documento eu vou colocar calculadora de porcentagem, ok? E agora a gente vai começar a criar os nossos elementos HTML. Então eu vou criar uma div, dentro dessa div eu vou criar um form, dentro desse form eu vou criar um field set, e dentro desse field set eu vou criar um legend com o título calculadora de porcentagem. Abaixo do meu legend eu vou criar uma div com um label. Esse meu label vai ser o valor, ok? E aqui embaixo eu vou criar um campo input do tipo text e ele vai ter aqui um field set, na verdade um placeholder, chamado de informe o valor, ok? Então criei aqui a minha div com os meus elementos, vou duplicar ela e aqui eu vou passar o porcentagem, ok? E aqui informe a porcentagem, ok? E agora eu vou criar mais um elemento, então eu tenho uma div que vai ser o meu botão. E aqui eu tenho calcular porcentagem, ok? Posso criar mais uma div aqui embaixo, ok? E agora eu vou ter um parágrafo e o texto do meu parágrafo vai ser o seguinte: 10% de R cifrão 1.000, então, e R$500 vamos passar aqui, R cifrão novamente, R$150. Posso passar um ponto e depois a soma do valor mais a porcentagem, que é porcentagem, e novamente eu passo R cifrão, R$1.650, ok? E aí a gente finaliza. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos exibir aqui os nossos elementos. Então você vai vir aqui no index.html, botão direito, e vai abrir aqui com o Live Server, ok? E a gente tem aqui todos os nossos elementos, ok? Se você não tiver o Live Server, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no campo Explorer, ok? Se você não estiver exibindo esse campo, você vai clicar no botão Explorer para exibir, e aí você vai clicar com o botão direito e revelar no explorador de arquivos, e vai mandar abrir o arquivo, que aí você tem novamente aí todos os elementos na tela. Vou fechar aqui, porque eu quero abrir com o Live Server, para mim não precisar ficar atualizando aí a página, então abro lá com o Live Server. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui abaixo da tag Title e utilizar o link CDN do Tailwind. O Tailwind, pessoal, é um framework CSS que possui aí diversas classes utilitárias. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como instalar o Tailwind e também a configurar. É claro que a gente não vai fazer isso nessa aula. Nessa aula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e utilizar o link CDN. Então vou passar aqui um script, .src, eu vou passar o link CDN, ok? Então vou passar aqui um https cdn.tailwindcss.com. Fazendo isso, se tiver tudo bacana, tudo legal, tudo funcionando, ele vai resetar algumas configurações do meu navegador, ok?
E aí, pessoal, o que a gente vai fazer também? Vai utilizar aqui uma fonte. Eu tenho aqui no meu computador uma extensão do Google, ok? Se você não tem essa extensão, você vai abrir uma nova aba e vai digitar aqui fontes.google.com, ok? Feito isso, você vai vir aqui e vai digitar a fonte que você vai utilizar. Eu vou utilizar a Inter, ok? Vou clicar aqui em cima e aqui a gente tem algumas configurações da fonte. Eu tenho aqui ela em Thin, Extra Light, Light, Regular e Médio, tá vendo? Ó, quando eu clico no botão, eu adiciono o peso da fonte e aparece aqui para mim, ó, tá vendo? E aí, pessoal, aqui embaixo eu tenho o link ou o @import, ok? No exemplo dessa aula eu vou utilizar o link, então você vai selecionar essa parte aqui do link, botão direito e copiar ela. E aí você vai voltar aqui no seu Visual Studio Code, abaixo da tag script e colar, ok? Eu vou utilizar aqui a extensão que eu tenho, então Ctrl Shift P. Aqui na paletas de comando eu vou digitar Google e vou selecionar a opção Insert Link, ok? E aqui eu vou digitar a fonte que eu vou utilizar, que vai ser a fonte Inter. E aí eu tenho o mesmo resultado, ok? E agora, pessoal, a gente precisa configurar a nossa fonte. Então, vou utilizar aqui a tag Style para me utilizar o CSS incorporado no documento HTML. Vou selecionar todos os elementos e vou utilizar a propriedade fonte family, passando o nome da fonte entre aspas duplas, Inter, e passando aqui fora um sans serif. E aí eu já tenho, se eu fechar aqui, a fonte já configurada no meu projeto, ok? O que a gente vai fazer agora? Utilizar o Tailwind para a gente poder formatar o nosso programa. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, aqui na barra eu vou passar uma cor de fundo. Então, vou passar uma class bg-yellow, tá? Que é yellow, e vou passar aqui um 300. E aí eu tenho a cor amarela, ok? Aqui na minha div, eu vou passar uma classe também e trabalhar com o display flex. Então, passo um flex aqui, passo o justify center para centralizar na horizontal e para mim centralizar na vertical, eu passo o item center. Ele não vai centralizar, mas quando eu der um H screen, ele vai pegar a largura da viewport, né, a altura, e vai centralizar na vertical, ok? Agora na nossa form, né, a gente passa mais uma classe e a gente precisa fazer o seguinte, pegar aí a largura da viewport, agora não é a altura, é a largura, então passo um W full. Na verdade eu estou pegando 100% da tela, né? E aí, pessoal, o que eu faço agora? Eu dou um max, tracinho W, tracinho MD, para mim pegar uma largura média. Então, a minha largura máxima média vai ser média. E aí, se eu passar aqui um BG, tracinho purple, que é purple, e passar aqui um 400, você vai conseguir ver a largura. Se eu vim aqui e alterar, né, a resolução do meu navegador, ó, aumentar ou diminuir, você vai ver que ele se adapta, ok? O que a gente vai fazer também? Aqui, pessoal, eu vou passar um efeito de shadow de 2XL, ok? Então eu tenho aqui um efeito de shadow. O que eu vou fazer agora? Eu vou atacar o meu legend e aqui eu vou passar uma classe. O meu legend vai ter um P3, tá? Um padding aí de 3, ok? Na verdade, um padding de 8 fica mais legal. E eu vou passar aqui também um BG tracinho para ele, purple, ok? Então ele vai ter um BG tracinho purple de 700, ok? E aí sim eu posso passar um text white para ele, ok? E pego a largura da tela, W full, ok? Posso passar um text tracinho 4XL para a gente ver se fica legal. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso label, vai passar uma classe para ele, chamada de block, para a gente posicionar o campo input na linha de baixo, e a gente vai passar um text para ele,
tracinho white e um margem bottom tracinho 2 para a gente ter uma separação, ok? Aqui na minha div eu vou passar uma classe m tracinho 8, então eu quero uma margem de 8 e aí a margem bottom eu quero de 0. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente já vai pegar e formatar também o nosso input. Então, vou passar um class para ele, p-3, ok? E aí eu quero um w-full para ele, ok? E aí a gente não quer o outline, que é quando a gente clica, ó, ele cria essa borda. Então, eu passo um outline, tracinho, none para ele, e aí a gente remove a borda, ok? Aqui eu dei um margin de 8 com um MB de 0. Como eu vou repetir na próxima div, eu pego, né? Como eu vou repetir aqui, vamos passar uma classe. E aqui eu seleciono tudo, Ctrl C e colo aqui dentro, ok? Então a gente já tem aqui o espaçamento. E aí a gente faz a mesma coisa aqui no nosso lábio. A gente seleciona tudo aqui, né? A gente não vai criar tudo de novo. E a gente cola aqui dentro. Faz a mesma coisa no input, seleciona tudo isso aqui, Ctrl C e cola aqui dentro. E aí a gente já tem os nossos dois campos. O que a gente vai fazer agora? Aqui no botão eu vou passar um MB, na verdade um M tracinho 8 e um MB 0. Como o botão é diferente dos outros elementos, então a gente vai atacar ele. Vamos passar uma classe para ele, um BG, né? E esse BG, pessoal, que a gente vai passar para ele, pode ser aqui um purple, né? Mas vamos passar aqui esse de 700. Vamos passar aqui também um text tracinho yellow, ok? De 300. Vamos ver como que tá ficando. É isso aí. Vamos passar um padding de 3 para ele. A gente pode passar um text, na verdade, um uppercase, né, para a gente deixar tudo em caixa alta, e um W full para a gente pegar a largura total aí do nosso elemento pi, ok? O que a gente vai fazer aqui agora? Então a gente já estilizou o nosso botão, a gente pode também dar um font tracinho bold para ele, né, que fica também bacana, ou um font medium, ok? Beleza, assim ficou legal. Agora a gente vai formatar aqui o nosso parágrafo. Vamos passar aqui uma classe M8, ok? E aí a gente passa aqui para ele um BG tracinho yellow de 300, que fica bem bacana. Vamos passar um P tracinho 3, embora a gente pode deixar isso aqui com um 200, né? Fica aí melhor. E aí a gente pode pegar aqui e passar um text tracinho purple. Aqui é purple para ele. E a gente pode passar um 700, ok? Só que em vez de a gente passar aqui dentro da div, a gente vai passar direto aqui, ó, do nosso parágrafo, ok? E aí, pessoal, o que está faltando aqui? Vamos passar uma fonte medium para ele, ok? Que aí a gente consegue destacar, ok? E agora que a gente já estilizou todos os nossos elementos HTML, a gente vai começar a utilizar o JavaScript. Então a gente vai vir aqui antes do fechamento da body e vai abrir a tag script. Vamos utilizar aqui o JavaScript incorporado, ok? No nosso documento HTML. E a gente vai começar, pessoal, a gente vai começar aqui pegando alguns elementos. O primeiro elemento vai ser o campo input valor, tá? A gente vai aqui no ID dele e passa o value, ok? A gente pode até passar no for aqui um value, ok? E aí quando a gente clica aqui, a gente seleciona o campo input. Então a gente vai pegar aqui primeiro o value, depois a gente vai pegar a porcentagem. Então no ID dela a gente passa o %. Posso passar aqui no for o % também. Depois a gente vai selecionar o botão. Então vou vir aqui passar um ID para o botão.
chamado de btn calculate, ok? Aqui é calculate, ok? E aí, depois a gente tem também a nossa response. Então, vamos passar um id response para a gente poder recuperar ela também. Vamos pegar aí os nossos 4 elementos. Então, constante el value será igual a documents.getElementById e a gente passa o value. Depois, const el% igual documents.getElementById e a gente passa aqui o %, ok? E aí a gente tem o btn calculate, a gente está pegando na ordem elemento por elemento, passo aqui a getElementById e passo o btn calculate, ok? E por último, a gente tem a nossa const el response, que será igual a documents.getElementById e a gente passa o response, ok? Então recuperamos todos os nossos elementos, agora a gente precisa atribuir aí um evento de clique para o nosso botão. Então btn calculate.add event listener, passo aqui o meu evento de clique, passo aqui uma arrow function, ok? Não vou utilizar uma função, vou utilizar aqui dentro mesmo uma arrow function. E aí, pessoal, vamos fazer um teste aqui dentro do nosso console.log. Vamos passar aqui um teste, ok? Para ver se a gente está realmente adicionando aqui o evento de clique ao nosso botão. Então, F12, cliquei aqui no calcular porcentagem, ó, ele exibe, mas rapidamente ele reenvia e a gente não consegue ver aí o teste. O que a gente vai fazer então? A gente vai parar esse reenvio. Então a gente passa um E aqui de evento e previne aqui, né, esse reenvio. Então e.prevent default e agora se a gente vir aqui e mandar calcular, ó, a gente clica e consegue ver aqui o teste, porque ele não está reenviando o formulário, ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou remover esse console.log daqui e a gente precisa pegar o valor do campo, valor, e também o valor do campo porcentagem, porque a gente precisa passar aqui um valor e verificar quanto que é 10% desse valor. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar uma const, aqui é const, chamada de value, que será igual a el value, ponto value, para a gente pegar o valor do campo, ok? A gente pode fazer a mesma coisa na porcentagem, então, constante %, el%.value. Agora, se a gente der um console.log na value e também na %, a gente vai conseguir exibir o valor do campo. Então, se eu passar aqui 1250, 10% na porcentagem e mandar calcular, a gente pega esses dois valores. O que a gente não pode deixar é que o usuário não digite nada ou digite um texto, por exemplo, e a gente utilize esses valores para poder realizar a nossa porcentagem. Então a gente não pode e tem que prevenir isso. Mas primeiro, a gente precisa verificar o que a gente está pegando desses campos. Então se eu vim aqui na frente do value e passar um type off aqui e um type off aqui também e mandar calcular, a gente pega uma string. Então se eu passar aqui um número, eu estou retornando aqui uma string, ok? E eu não quero retornar uma string, eu quero retornar um número. Então eu venho aqui, ó, na onde eu estou armazenando, passo um number, porque eu quero um number, e aqui eu também passo um number, ok? Passo aqui, envolvo o meu el porcentagem.value, e agora eu vou realizar as operações utilizando um valor, ok? E não uma string, ok? Posso remover esses dois caras daqui. E agora, pessoal, eu não posso realizar uma operação com um valor vazio, ok? Ou com zero também, né? Não faz sentido. Então eu preciso criar uma condição onde eu vou
validar esses dois campos. Então, o primeiro vai ser o value, e eu não quero um valor vazio, uma string vazia. E eu também não quero um texto, então eu coloco isNaN value. Então eu não quero uma string vazia e nenhum texto, eu quero realmente um número. Se eles me passarem uma string vazia ou um número, eu vou falar para eles, por favor, vírgula, informe um valor, ok? Passo aqui uma caretinha para ser cordial, e aí se eu clicar aqui, ó, alert, ok. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu não paro o código aqui dentro, não paro nessa condição, ele vai deixar passar. Então, se eu der um console.log aqui, numa caretinha triste, porque ele está deixando passar, então se eu venho aqui e não digito nada e mando calcular, ele vai falar que tem para mim preencher todos os campos ou informar um valor, dou um ok, e aí eu tenho a caretinha, ok? Triste, então ele está deixando passar. Como que eu faço para travar o código dentro desse if? Eu dou um return, ok? Então se eu não passar nada, mandar calcular, ó, por favor informe um valor, e ele não deixa passar, só se eu informar realmente um valor, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Validamos apenas o value, né? O campo do valor. Agora eu dou um ou e entre parênteses eu pego a validação da porcentagem, que é a mesma coisa. Eu não quero uma string vazia ou eu não quero um isNaN aqui na porcentagem, ok? E aí, se eu vim aqui e digitar um texto e aqui um texto, ó, ele fala para mim que eu preciso digitar um valor, né, ou um número, né? Informe um valor, tá ótimo, ele sabe que é um número. Então, se eu passar aqui 1250 e embaixo eu não passar nada, eu estou validando também, ó. Por favor, informe um valor. Se eu passar aqui 10, aí sim ele deixa eu passar, ok? Vamos remover esse console.log daqui. E agora a gente precisa entender a nossa fórmula. Como a gente está validando os campos e a gente vai debugar aqui no console, eu vou deixar comentado por enquanto essa condição, ok? Que é a nossa validação. Vamos passar aqui um console.log para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar aqui o valor, vai multiplicar pela porcentagem para obter aqui quanto que é 10% de um valor X. Então, a gente precisa utilizar uma fórmula. E a fórmula é o seguinte: se eu quero descobrir quanto que é 10% de 1000, eu pego 1000 e multiplico pelos 10 dividido por 100. Então, primeiro eu divido e depois eu multiplico. Então, eu preciso utilizar uma ordem de precedência. Então, 10 dividido por 100. E aí, se eu mandar calcular, eu tenho 100. Ah, mas quanto que é 20% de 1000? E aí a gente tem o dobro, 200, e assim sucessivamente. Então essa é a fórmula. Uma outra fórmula que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é a seguinte: eu quero pegar esse valor e já somar com o valor da porcentagem que eu vou calcular em cima dele. Então, se eu pegar aqui 1000 e multiplicar utilizando a ordem de precedência, eu posso pegar um 1 mais, e aqui eu pego os 20 dividido por 100. E aí ele já vai me dar o resultado e somar com o valor inicial. E aí se eu vim aqui, né, e mandar calcular, ó, eu tenho lá 20% de 1000, que é 200, somado ao valor inicial, eu tenho 1.200, ok? Então a gente vai utilizar essas duas fórmulas, ok? Eu posso vir aqui, remover esse console daqui e tirar o comentário que eu fiz aqui na minha validação e começar a utilizar essa fórmula. Primeiro eu vou criar uma const chamada de result. Então primeiro a gente vai descobrir quanto que é 10% de 1000, só que utilizando os campos valor e porcentagem. Então eu vou pegar aqui o value e vou multiplicar ele, entre parênteses eu passo o % e divido por 100.
Pronto, apliquei a minha fórmula. Se eu der um console.log em result, a gente já vai saber que 1.250, 10%, é R$ 125. Agora, pessoal, a gente precisa armazenar o quê? A nossa segunda fórmula, que é o total, que é a soma do valor mais o resultado, que é a porcentagem. Para facilitar, a gente pega uma constante chamada de total igual, em vez de a gente utilizar o result, a gente pega o value, multiplica por ele por 1, mais, e a gente pega o percent, aqui é percent, dividido por 100, ok? Se a gente vir aqui debugar o total, o que a gente vai ter? Se eu passar 1.250, 10%, a gente tem aqui o valor, né, de 10% de 1.250 e já somado com 1.250, que vai dar 1.375, ok? E a gente pode também remover esse console.log e jogar aqui dentro da nossa, como que é o nome dela? Da nossa response, ok? Que é o que a gente capturou aqui, o nosso elemento, ok? Então vamos selecionar o nosso elemento, el response, e aí a gente vai adicionar o texto aqui dentro. Então o que a gente faz? Ponto text content. E a gente passa aqui o seguinte, a gente passa aqui o result para a gente testar. Só que antes a gente precisa limpar o texto que a gente tem aqui dentro do campo. Limpei, não tenho nada aqui dentro. Se eu passar os 1.250, 10%, eu tenho lá R$ 125. Só que aí, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa concatenar tudo aqui dentro, ok? A gente pode utilizar a concatenação ou a gente pode utilizar uma template string. Vamos primeiro aprender como utilizar a concatenação, ok? Eu sei que muita gente já sabe, mas vamos usar ela aqui. Então, primeiro, eu tenho aqui a porcentagem, né? Que é o que eu quero descobrir. Então, eu passo o percent aqui e aí eu concateno com o símbolo da porcentagem. Então, 10% de, e aí eu pego aqui o valor, né? Novamente eu concateno e passo aqui o value. Então 10% de R$ 1.250, concateno de novo, passo um com espaço e concateno aqui com o meu result, ok? E aí a gente pode testar essa primeira parte, R$ 1.250, 10%, e aí ele escreve lá, ó, 10% de 1.250 é 125. E a gente pode continuar aqui, né? A gente pode concatenar com mais novamente e a gente passa um ponto aqui, ok? E aí a gente coloca, ó, a soma do valor mais a porcentagem é. E aí eu posso passar aqui na frente, eu posso dar um Enter, porque eu vou concatenar. Vamos ver, ele vai dar um erro. Então eu passo aqui na frente, e passo aqui o total, ok? E aí, deixa eu tirar aqui o Explorer para ficar mais fácil de vocês verem. Salvei. Se eu vim aqui passar 1.250, aqui é 1.250, e eu passo aqui o 10%. E aí eu tenho, ó, 10% de 1.250 é 125, a soma do valor mais a porcentagem, 1.000 é 1.375, ok? E aí a gente pode calcular aqui utilizando a toFixed com casas decimais após a vírgula. Então eu posso vir aqui no value, passar um toFixed e passar aqui 2. Na result, eu posso passar um toFixed e passar um 2 também, ok? E aqui no final, eu posso fazer a mesma coisa, ponto toFixed e passo um 2 aqui também. Ficou muito grande, né? Vamos ver se a gente consegue pular isso aqui assim. Não consegue, assim a gente consegue, para a gente poder ver. Salvei.
E aí, se eu vim aqui, R$ 1.500, 15%, ele me dá aqui que 15% de 1.500 é 225, a soma do valor mais a porcentagem, 1.725. A gente pode também passar aqui, pessoal, o R cifrão. Ó. Então, eu posso terminar aqui com o R cifrão, posso passar aqui também um R cifrão, e aí eu pulei aqui o R cifrão. E aí, 1.500, 10%, calculo, ele retornou aqui com R cifrão. Só que isso aqui não é um valor de moeda, mas a gente vai deixar comentado esse exemplo aqui e vai utilizar uma template string, ok? E utilizar toLocale string para a gente utilizar o valor de moeda, ok? Então, esse aqui é um exemplo e a gente vai fazer um outro exemplo. Só que a gente tem um problema aqui, pessoal. Se eu salvar, ó, eu já tenho isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse elemento, esse parágrafo aqui, ó, ele já tem um padding e ele tá bem estranho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na classe e passar um none. Esse none não é do Tailwind, então a gente vai vir aqui no Style, pegar esse none e dar um display para ele, none. E aí ele vai sumir, tá vendo? Só que quando a gente vai calcular aqui, ó, e mandar calcular a porcentagem, ele não aparece. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer ele aparecer, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a EL, response, ponto, e vai utilizar o class list. Só que a gente vai remover a none, ok? E aí, quando a gente vir aqui, ó, 1.250, 10, e mandar calcular, ele vai aparecer. Só que a gente vai agora jogar dentro dela, né, o nosso texto, ok? Então, vamos vir aqui embaixo, elresponse.textContent, e agora a gente vai utilizar uma template string, que aí ela vai pegar, né, a gente vai pegar e vai interpretar tudo que está lá dentro, sem a gente precisar concatenar. Para utilizar a template string, você vai passar aqui o sinal de agudo ao contrário. E aqui, para a gente utilizar uma variável, a gente utiliza o cifrão e as chaves. E aqui dentro, a gente passa a nossa %. E aí, se eu quiser utilizar o operador, né, o sinal de porcentagem, eu posso utilizar ele sem precisar concatenar. Então, x% de... E aqui eu passo o value, então eu passo o cifrão mais as chaves, e aqui eu passo o value. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai utilizar um cara para a gente poder trabalhar aí com o valor da moeda? Então eu vou passar aqui um ponto, e aqui na frente eu vou utilizar o toLocale string. E entre parênteses, pessoal, eu vou passar aqui um pt-br, ok? E aqui na frente eu vou passar uma vírgula e entre chaves eu passo o style, 2 pontos, ok? E entre aspas duplas eu passo o currency, que é moeda, ok? Passo uma vírgula, passo o currency de novo, 2 pontos e passo o BRL, ok? Se a gente testar agora e passar aqui o valor de R$ 1.250, 10%, e mandar calcular, eu já tenho o R cifrão e eu já tenho o valor de moeda aqui, que é os R$ 1.250, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar. Então a gente já colocou aqui que 10% de 1.250, falta a gente colocar aqui fora da nossa chaves o E. E aqui na frente a gente pode dar um Enter, porque a gente está utilizando a template string. E aqui, pessoal, a gente passa de novo o nosso cifrão e as chaves, e a gente passa aqui qual é o valor que está sendo armazenado na nossa result. Então a gente passa aqui a result.toLocale string, e entre parênteses eu vou copiar tudo isso aqui para mim não ter que passar de novo, ok? Vou dar aqui um Ctrl C e vou colar aqui dentro. E aí a gente já pode testar. Então 1.250,
10%, e aí ele deu um erro, porque eu digitei aqui result, e é result, ok? Vamos lá em 1.250, 10%, mando calcular, então 10% de 1.250 é R$ 125. E aí eu posso passar aqui fora das chaves, posso jogar um ponto, a soma do valor mais a porcentagem é, e aí eu posso jogar para a próxima linha. E aí eu pego o cifrão mais as chaves, e aqui dentro eu vou passar o total, ok? E aí, novamente, ponto to, locale string, e entre parênteses eu copio tudo aqui, ó, já tenho, né? Copiei tudo, Ctrl C, eu colo aqui dentro, ponho um ponto no final e a gente finaliza. E aí, se eu vim aqui 1.250, 10%, ele vai retornar aqui para mim o valor, né, os valores em moeda. Então, 10% de 1.250 é 125, a soma do valor mais a porcentagem é 1.375. Vamos colocar aqui 50%, vai dar 625 de 1.250, e aí a soma mais o valor da porcentagem é 1.875. Agora, pessoal, falta a gente criar mais um botão para a gente poder limpar os nossos campos, ok? Então a gente tem o campo para calcular, mas não tem o botão para limpar. E como que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui, ó, e duplicar o nosso button. Ou a gente pode pegar a div dele e duplicar. E aí a gente faz uma inversão aqui, ó. Eu posso passar aqui um purple de 600, tá bom, né? Ou 500, vamos passar aqui um 500. E aqui, em vez de text e yellow, vamos passar um while. Acho que assim fica melhor do que a gente fazer uma inversão, ok? E aí, falta a gente passar aqui o nosso limpar campos, né? Vamos remover essa porcentagem daqui. E a gente já tem o botão. Vamos passar aqui um text white, porque eu passei o while, né? E aí a gente já tem o nosso botão. Acho que 600 fica melhor, ok? E agora a gente precisa limpar de fato os campos. Então, quando eu clicar aqui, eu vou limpar o campo. Repare que ele já está reenviando o formulário, ok? Vamos vir aqui e duplicar esse btn calculate e passar aqui um btn clear, tá? A gente ainda vai passar lá no nosso botão esse ID. Então vamos vir aqui e passar um btn clear. Recuperamos o nosso botão aqui, ok? O que a gente vai fazer? Aqui fora, né? Pode ser até lá em cima, né, pessoal? Vamos fazer ele aqui em cima. Melhor, vamos fazer ele aqui embaixo mesmo. Então vamos pegar o btn clear.add event listener e vamos passar aqui o evento de clique. Então cliquei no botão, atribuo a minha arrow function. Como a gente viu que ele está reenviando, eu passo um e.preventDefault, ok? E aí ele não reenvia mais. Vamos passar aqui um alert de teste para a gente ver. E aí quando eu clicar, ele tem lá o alert de teste, ok? Vou dar um ok aqui e beleza. Eu achei esses dois botões aqui um pouco separados, né? Eles estão um pouquinho estranhos. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou passar um merging bottom, vamos passar um merging bottom de 4 aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui 0 mesmo. Na verdade, vamos jogar esse botão para dentro da outra div, né? Vamos deixar os dois juntos. E aqui, ó, a gente passa um MB-2, né? E aí, ó, fica melhor dessa forma aqui. A gente pode passar até um 3 aqui, que fica legal, ok? Beleza. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, removo esse alert aqui de teste, né? Ele já está rodando aqui, a gente testou, deixa eu vir aqui de novo. Limpar, ó, teste, ele não está mais reenviando o formulário, ok? Porque a nossa preventDefault vai prevenir isso. E aí vamos fazer o seguinte, a gente vai limpar o campo valor, o porcentagem e também o último campo lá, que é o response. Então, se eu passar aqui um 1250,
10%, calculo, ó, eu tenho aqui o nosso campo response. Quando eu limpar campos, né, ó, ele já deu aqui o teste, eu vou limpar o valor, a porcentagem e o response. E eles já estão aqui, ó, o value, o percent e o response, ok? Vamos vir aqui embaixo, pegar o EL value primeiro, ponto value, e atribuir uma string vazia. Depois o EL percent, ponto value, e atribuir uma string vazia. E aí falta o nosso response. Só que o nosso response a gente está utilizando aqui a text content, ok? Então a gente pega aqui a EL response.text content e atribui uma string vazia. Vamos testar? Agora se eu vim aqui 1250, 15% e mandar calcular, ele retorna para mim. Se eu limpar, ele limpa os campos. Só que ficou isso aqui, ó. A gente tem que voltar a adicionar a classe none para ele ocultar. Aonde? Aqui dentro do btn clear. Então eu pego aqui a EL response, ponto, passo um class list, ponto, add e volto a adicionar a classe para assumir, ok? Então 1350, 15%, calculo, ele exibe a response, limpo, ele limpa agora e não deixa lá o parágrafo, ok? A gente pode também fazer com que, depois que a gente clique em limpar campos, a gente dê foco aqui no campo valor, ok? Para fazer isso é muito simples, a gente pega a EL valor.focus, ok? E aí, se a gente vir aqui novamente, 2.500 agora, 15%, manda calcular, a gente tem lá o resultado, limpei, a gente dá foco no campo. A gente pode também dar foco quando a gente não passar os valores e mandar calcular. Depois aqui do alert, a gente dá foco no campo valor. Então, vamos fazer aqui isso, ó. A gente pega a EL value.focus, ok? Salvei. E aí, se eu não passar nada, mandar calcular, dá um ok para confirmar, ele dá foco no campo. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza aqui o nosso projeto, né? A gente já tem aqui os dois botões. A gente poderia fazer o seguinte, criar funções. Em vez de passar uma arrow function, a gente cria função. Então eu vou deixar para que você faça isso. Se caso você tenha algum erro, coloca nos comentários, que aí eu te falo o que você tem, como que você tem que proceder. Ou então eu gravo um vídeo, né, mostrando como separar em funções e chamar aqui dentro do evento, ok? E aí, pessoal, faltou o seguinte, faltou a gente separar, né? A gente não separou, deixa eu abrir aqui o Explorer, faltou a gente separar o JavaScript do nosso HTML, ok? Então vamos clicar aqui com o botão direito, New File, e vamos passar aqui um script.js. E aí vamos voltar aqui no nosso index, selecionar tudo que tem dentro da tag script, ok? Vamos dar um Ctrl X e colar aqui dentro do nosso arquivo script.js. Vamos voltar no nosso index.html, remover aqui o espaço vazio entre a abertura e o fechamento da tag. Vamos passar aqui a propriedade src e passar aqui dentro, pessoal, o nosso script.js, ok? E aí a gente pode fechar o nosso console, testar aqui para um valor de 3.000, 25%, ele vai calcular, então já está funcionando. Se eu clicar em limpar, ele vai limpar, ok? Então a gente já separou aqui o JavaScript do nosso index.html, então a gente está utilizando através de um arquivo que está sendo vinculado ao nosso documento HTML, e com isso a gente termina mais uma aula. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.